Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos olhando os 10 mandamentos e hoje eu vou falar no 8º mandamento que está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia, abra, se não, leia no telão, se não, são só 2 palavras. Não furtarás. Pronto, está pregado. Não furtarás. Simples, né? Antes de nós começarmos, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu sei que não foi por acaso. Eu sei que o Senhor nos trouxe até este lugar nesta noite. Eu sei que o Senhor quer falar conosco. Por isso nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nessa noite. Fala conosco, molda nosso caráter, muda os nossos corações. Nós precisamos de Ti. Fala através da minha vida, Pai, sinta-se à vontade neste lugar, que a Tua vontade seja feita neste lugar, nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podemos aplaudir a Deus? A palavra de Deus é maravilhosa. Não furtarás, a palavra em si já nos fala muito do que o mandamento quer dizer para nós, ou nos ensinar, né? O significado da palavra furtar quer dizer apossar-se de coisa alheia, roubar, subtrair para si coisa alheia, ou seja, é tirar alguma coisa de alguém não sendo eu o dono e não tendo a autorização do dono, né? Isso é furtar, isso é roubar. Mas também essa palavra aqui, na verdade, no original, no texto em original, no hebraico, essa palavra, a palavra usada aqui para furtar é ganav. E o verbo furtar no hebraico, essa palavra ganav, ela tem mais do que um significado, na verdade. Não é apenas furtar no sentido de tirar alguma coisa de alguém, de roubar alguma coisa de alguém, mas também tem um outro significado, né? A palavra ganav é utilizada também como sentido de enganar, Então, o mandamento não furtarás tem um duplo sentido aqui, né? De não tirar aquilo, de não pegar alguma coisa de alguém que não é meu, que não foi autorizado, mas também de não enganar, de não ludibriar, de não passar a perna numa outra pessoa, né? Furtar é apenas pegar alguma coisa de alguém, ou pegar alguma coisa que não foi permitido? Não. Sabe por quê? Olha só, se eu, por exemplo, abro a carteira de uma pessoa e pego um dinheiro dela e ela não autorizou que eu fizesse isso, eu estou furtando, eu estou roubando, eu estou pegando alguma coisa dela. Agora, olha só, por exemplo, se eu deixo de pagar um imposto, eu estou também roubando ou não? Estou furtando, eu estou roubando. Por quê? Eu não fui lá e não peguei nada de ninguém, eu não fui lá e peguei da carteira de alguém, eu não entrei na casa de ninguém e roubei alguma coisa, mas eu estou furtando também porque eu deixei de dar, eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria fazer e não fiz, eu deixei de dar alguma coisa que eu deveria dar e não dei. Então furtar, roubar não é apenas ir lá e pegar alguma coisa de alguém que não é meu, mas é também deixar de fazer aquilo que eu preciso ou que eu devo fazer, por exemplo, pagar um imposto ou com as minhas obrigações, né? Não furtar é o quê, né?
O que não é meu, não é meu. Eu não pego, afinal, não é meu. Isso é não furtar, é não roubar. Não é meu, não é seu, não é seu, então você não pega, né? Agora também é dar a cada um o que é seu, né? Se imposto, se preciso pagar, se eu preciso, enfim, eu preciso dar aquilo que é devido, né? Agora também no outro sentido da palavra, de que verdade, fala sobre não enganar. Eu coloquei aqui também fazer o que eu me comprometi a fazer, né? Não furtarás também se enquadre aqui, fazer o que eu me comprometi a fazer, porque olha só, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente pensa que furtar, a gente pensa que roubar é simplesmente a gente ir lá e pegar alguma coisa de alguém, mas vai muito além disso, porque olha só, por exemplo, eu contrato um funcionário, e aí eu faço um combinado com esse meu funcionário. Aí eu chego para ele e falo, olha, você vai trabalhar para mim, você vai fazer isso, ok? Ok. E aí eu vou te pagar tanto, tá bom? Tá bom, então nós temos um trato, nós temos um combinado, você vai fazer isso para mim, e eu vou te pagar tanto. Chega no final do mês, eu vou lá e eu cumpro com a minha palavra, eu vou lá e eu pago o salário dessa pessoa, só que aí o que acontece? Eu fui lá e eu puxei o ponto, eu fui lá e fui dar uma olhada se aquela pessoa também cumpriu com as obrigações dela, e aí eu vejo que ela não cumpriu. Vários dias ela saiu antes da hora, e aí eu vou puxar para ver se todas as atividades que eu coloquei, que nós combinamos para ela fazer, ela não fez metade das atividades que ela deveria ter feito. Então olha só, você acha que isso é roubar ou não? Claro que sim, ela me roubou, porque nós combinamos algo e ela não cumpriu com aquilo que nós combinamos, então ela me roubou, porque se fosse o contrário, eu estaria roubando ela também. Se chegasse no final do mês, eu combinei, olha, eu vou te dar R$1.000, e eu chego para ela e falo, ó, ela trabalhou, fez tudo o mês inteiro, eu chego lá e dou 500 para ela, e falo, ué, mas o que está acontecendo? Você está me roubando, está me furtando, está tirando de mim 500, cadê os outros 500? Da mesma forma, é assim com o que ela faz comigo também. Então, na verdade, aquilo que nós fazemos também pode ser furtar, pode ser roubar. As nossas atitudes, andarmos na verdade, não enganarmos as pessoas. Às vezes a gente pensa que, não, furtar é apenas se eu não pegar. Não peguei nada de ninguém, mas muitas vezes a gente rouba uma outra pessoa quando a gente não cumpre com os nossos compromissos, quando a gente não cumpre com a nossa palavra, né? Aquela pessoa que, por exemplo, sai antes do trabalho, o combinado não era esse, o teu horário é 6 horas da tarde, mas o chefe não está naquele dia, das 5 horas você sai correndo, você está roubando o teu chefe. O teu horário, você tem 1 hora de almoço, mas ele não está aqui hoje, ninguém vai ver, você faz 1h45 de almoço, você está roubando o teu chefe, né? Você está mentindo, você está enganando. Ou, por exemplo, há pessoas que trabalham fora da empresa, eu vou num cliente, mas para ir num cliente ela passa na casa do amigo, do vizinho, toma um café, ela enrola, né? O que você está fazendo? Você está roubando, você está furtando, você não está andando na verdade, você está enganando, né? Então essa palavra, na verdade, ela tem esse duplo significado, né? Furtar é pegar, mas furtar também é enganar, é não andar na verdade, é não ter o compromisso de fazer aquilo que eu me comprometi a fazer, né? Eu estou enganando a outra pessoa, né? Agora, uma curiosidade aqui, eu estava olhando e pensando nesse mandamento, e eu acredito que nada é por acaso, né? As coisas com Deus, nada acontecem por acaso. Por exemplo, eu creio que todo mundo que está aqui nessa noite, você não chegou aqui e é por acaso, eu vim porque uma amiga convidou, não, você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui, porque Ele quer falar com você nessa noite. A gente não acredita em sorte, eu dei sorte, não acredita em sorte, não, a gente acredita em provisão de Deus, a gente acredita que Deus preparou o momento certo, a gente acredita que Deus prepara conexões, a gente acredita nisso. Então, eu acredito que mesmo na palavra de Deus, todos os textos, os versículos, a forma que foi colocada a Bíblia, tudo tem um porquê, tem um sentido. Deus colocou do jeito que está aqui, porque Ele quer também comunicar algo comigo e com você. Eu estava pensando, porque no decálogo, nos 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos vai falar sobre o relacionamento do homem com Deus, né? Vai falar sobre não terás outros deuses, não farás para ti imagens, e aí os outros 5 vai falar sobre
o relacionamento do homem com o seu próximo, né? Então aí começa falando não matarás, que nós falamos semanas atrás, depois não adulterarás, depois não furtarás, né? Que é o que nós estamos falando hoje. E eu de verdade não acredito que seja por acaso isso aqui, não acredito que seja um acidente, mas eu acredito que Deus esteja também comunicando algo para nós aqui. O que é que Deus está comunicando? Porque quando Ele coloca aqui nessa ordem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, em primeiro lugar Deus está colocando um valor mais alto aqui, não matarás na vida, né? Na vida de uma pessoa. Depois Ele vai falar sobre não adulterarás, Ele vai colocar o valor naquela pessoa que a gente compartilha a vida, no meu cônjuge, aquela pessoa que eu escolhi para passar o resto da minha vida, e só depois disso, né, da vida de uma pessoa, da pessoa que caminha comigo, Ele vai colocar o quê? Não furtarás. Ele vai falar sobre coisas, Ele vai falar sobre coisas materiais. Então, o que a gente entende aqui é o seguinte: Deus primeiro vai tratar do quê? Primeiro Ele trata de pessoas, para depois Ele falar de coisas. Essa é a ordem. E na verdade, isso aqui pode parecer bobo, mas não é. Sabe por quê? Porque, na verdade, os problemas começam, o furtar, na verdade, o tirar, o enganar, só acontece porque a ordem aqui é trocada. Porque muitas vezes nós valorizamos o quê? Nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. É por isso que as pessoas pegam uma coisa da outra pessoa, porque se ela valorizasse mais a pessoa do que uma coisa, jamais ela pegaria uma coisa da outra pessoa, porque para ela é mais importante a pessoa do que a coisa. Mas o problema é que Deus estabeleceu assim. Deus falou: olha, pessoas são mais importantes do que coisas. Eu vou dar coisas para vocês, mas valorizem pessoas e usem coisas. Mas na sociedade que nós vivemos, nós invertemos, nós fazemos o seguinte: a gente valoriza coisas e a gente usa pessoas. Então, aqui da forma que Deus colocou, se nós entendermos essa ordem, aqui na verdade a gente já evitaria uma série de problemas, se pessoa é mais importante. Então por isso até que Jesus, quando Ele vai falar, quando os fariseus perguntam para Ele qual que é o mandamento, o maior mandamento, Ele vai falar: olha, tem duas coisas que se vocês cumprirem, vocês vão obedecer todos os mandamentos. Qual que é? Ele fala: olha, se vocês amarem a Deus acima de todas as coisas, e se vocês amarem o próximo como vocês amam a si mesmo, está feito. Vocês vão obedecer todos os mandamentos e todas as leis, todos os profetas, porque é justamente, exatamente isso aqui. Quando nós valorizamos o outro, quando eu amo o próximo, quando eu coloco na ordem certa, então eu não furto, eu não engano. Por quê? Porque pessoas são mais importantes do que coisas para mim. Então eu não vou retirar, eu não vou enganar, eu não vou ludibriar, eu não vou passar a perna em ninguém, porque pessoas são mais importantes. E o problema é que no mundo que vivemos, nós invertemos isso aqui. Muitos problemas começam a acontecer por conta disso, né? Agora, ao dizer para não furtar, Deus estava, na verdade, olha só, Deus estava levando responsabilidades, colocando responsabilidades sobre Ele. Porque quando Deus diz para aquele povo: olha, vocês não precisam furtar, vocês não precisam pegar o que não é de vocês, vocês não precisam enganar ninguém. O que é que Ele estava dizendo para aquelas pessoas? Ele estava dizendo: tudo que vocês precisam, eu vou dar para vocês. Vocês não precisam ir lá e pegar alguma coisa que é de uma outra pessoa. Por quê? Porque eu sou o provedor, eu sou aquele que trago provisão, eu sou aquele que sustento, eu sou aquele que faço na tua vida. Na verdade, por trás deste mandamento existem muitos princípios. Quando na verdade a gente furta, quando a gente engana com as nossas atitudes, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo o seguinte: nós não confiamos no Senhor. Porque se nós confiássemos no Senhor, nós não estaríamos fazendo isso aqui que nós estamos fazendo. Quando a gente vai, a gente dá o nosso jeitinho, a gente corta um caminho, a gente vai lá e pega algo que não é nosso, a gente engana para conseguir chegar lá, para conquistar aquela posição. Com as nossas atitudes, nós estamos dizendo para Deus: nós não confiamos no Senhor, nós não acreditamos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, nós não acreditamos nas promessas que o Senhor tem para nós. Por isso eu vou dar o meu jeitinho, por isso eu vou lá e vou garantir o meu. Então, na verdade, as nossas atitudes muitas vezes demonstram aquilo, ou mostram aquilo que está dentro dos nossos corações, né? E na verdade isso é algo que Deus queria tratar naquele povo.
Porque os mandamentos, na verdade, todos eles, se a gente olhar desde o primeiro, né, quando Deus fala, olha, não tenham outros deuses, não adorem imagens, o que é que Deus estava querendo falar para aquele povo? Deus estava querendo ensinar e falar para aquelas pessoas o seguinte, olha, vocês não precisam disso. Por quê? Porque tudo que vocês precisam, vocês têm em mim. Eles tinham vindo do Egito, onde eles tinham muitos deuses, por exemplo, era o Deus da fertilidade, era o Deus do sol, era o Deus da lua, era Deus disso, Deus daquilo. E quando o povo sai do Egito, Deus fala para eles, olha, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de imagens, por quê? Porque em mim vocês têm tudo que vocês precisam. Então quando Deus está falando, não furtarás, não pega aquilo que não é teu, Deus está levando a responsabilidade para ele, está dizendo o seguinte, olha, vocês não precisam fazer isso, vocês não precisam olhar para alguma coisa de alguém, querer pegar alguma coisa de alguém, sabe por quê? Porque eu, Deus, que sou o dono do ouro, da prata, que controla o coração dos reis, o coração dos reis está nas minhas mãos, eu cuido de vocês, e tudo aquilo que vocês precisam, eu vou dar para vocês, eu tenho promessas para vocês, então vocês não precisam dar o jeitinho de vocês não precisam enganar para conseguir conquistar, vocês não precisam passar a perna em ninguém para conseguir chegar lá, porque eu vou fazer na vida de vocês. Na verdade, o que Deus estava tentando ensinar para aquelas pessoas é, olha, vocês podem depender de mim, vocês podem contar comigo, vocês podem confiar em mim. Aquele povo havia saído do Egito, e é de se entender, porque 400 anos sofrendo opressão e vivendo como escravos, trabalhando duro, não tinham dia de folga, e cada vez mais o trabalho mais pesado e mais difícil, então difícil deles entenderem, puxa, agora a gente pode confiar em alguém, agora alguém cuida de nós, agora alguém está à nossa frente, agora alguém se comprometeu a cumprir aquilo que está falando, alguém tem promessas para as nossas vidas. Difícil daquele povo entender, mas os mandamentos falam sobre isso, sobre um Deus que está falando para o seu povo, vocês podem descansar o coração em mim, porque eu sou um Deus que cuido de vocês, que guardo a vida de vocês e tenho o melhor preparado para a vida de vocês. Então, na verdade, eu coloquei aqui que vão existir sempre dois caminhos, né? Existem dois caminhos, duas opções, duas escolhas, porque esse mandamento, não furtarás, ele vai falar, na verdade, muito sobre confiança, ele vai falar muito sobre dependência, ele vai falar muito sobre colocarmos os nossos olhos no Senhor e descansarmos os nossos corações sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas, e eu não preciso fazer aquilo que é errado, eu não preciso pegar nada de ninguém, eu não preciso cortar nenhum caminho, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Existe esse caminho, o caminho da confiança, o caminho de eu descansar no meu coração, sabendo que Deus tem o melhor para mim, mas também existe o outro caminho, existe o caminho de que, será mesmo que eu posso confiar? Será que não é melhor eu dar o meu jeitinho? Será que é melhor não garantir, Deus? Porque vai que a promessa não acontece, e aí é melhor eu dar meu jeito aqui, é melhor eu enganar, porque eu preciso garantir o meu futuro aí, eu preciso dar um jeito na minha vida. Vai existir esses dois caminhos. Salmos 37, de 4 a 11, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância
de paz. Então olha só o que está dizendo aqui, olha, agrada-te do Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, Ele vai cuidar de você. Então este é um caminho que eu e você podemos trilhar, qual? De confiança, de esperarmos em Deus, de sabermos que Ele tem o melhor preparado para as nossas vidas. Eu não preciso na minha própria força, eu não preciso com as minhas próprias mãos, né? Gui, mas parece que eu vou pegar alguma coisinha, não vai nem fazer diferença, porque Deus deu mais para ele do que para mim. Às vezes as pessoas pensam isso, mas olha só, o que Deus tem preparado para você, o que você precisa saber é o seguinte: o que Deus tem preparado para você é teu e acabou, ninguém tira. Eu e você precisamos entender isso. Então quando nós entendemos isso, a gente confia em Deus, a gente descansa em Deus, porque eu sei que tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, que são coisas maravilhosas, promessas, planos, tudo aquilo que Ele tem preparado para mim, eu vou viver. Não tem ninguém que possa impedir, não tem ninguém que possa barrar. O diabo, o chefe, qualquer um pode tentar impedir, parar, puxar meu tapete lá na empresa, mas não vai conseguir, porque Deus que controla todas as coisas, se Ele disse que sim, se Ele falou que vai acontecer, se Ele falou que vai me abençoar, Ele vai fazer e acabou. Então quando eu entendo isso, eu descanso o meu coração, eu fico em paz, porque eu sei que a minha vida está nas mãos dEle. Agora, existe um outro caminho também, o caminho de querer fazer do meu jeito. E quando eu faço isso, na verdade eu estou dizendo para Deus: eu não confio no Senhor não, porque vai que não dá certo esse negócio, vai que essa promessa aí não chega, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou garantir aqui, eu vou dar uma enganada, nem que se eu precisar enganar, eu vou enganar, mas eu preciso garantir, né? Eu preciso fazer acontecer. Eu estou dizendo para Deus que eu não confio nele, que eu não confio que Ele vai cumprir as promessas dEle na minha vida. E tem uma história que vai falar um pouquinho sobre isso, está lá em Josué, no capítulo 6, vou ler com vocês 17 e 18, versículos 17 e 18, diz assim: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Olha só o que está acontecendo aqui. O povo havia saído do Egito, está indo rumo à terra prometida, Canaã, já passaram o mar lá, em terra seca, agora eles chegam lá em Jericó, as muralhas de Jericó, aquelas muralhas gigantescas, e aí Deus fala para eles: olha, essa batalha vocês não vão precisar nem batalhar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar 7 voltas em volta dessas muralhas, e aí na 7ª volta, vai tocar trombeta, e aí vocês vão ver que eu vou vencer essa batalha para vocês. Só que aí Deus dá algumas orientações. Deus diz o seguinte: olha, só que quando vocês entrarem nessa terra, quando vocês conquistarem essa terra, vocês vão matar todo mundo, e eu não quero que vocês peguem as coisas, não quero que vocês peguem algumas coisas, porque se vocês fizerem isso, o que vai acontecer é que vocês vão trazer maldição para o meio do povo de vocês. Só que aí o que acontece? Exatamente o que Deus disse que não poderia ser feito, alguém teve uma ótima ideia de fazer o contrário à ordem de Deus. Está lá em Josué 7, versículos 1 a 6, que diz assim: prevaricaram os filhos de Israel, pecaram, erraram os filhos de Israel nas coisas condenadas, ficaram presos nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36,
E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Olha só o que acontece. Acã tem uma ideia. Quando eles conquistam a terra, quando eles entram em Jericó, ele vê aquelas coisas lá, é até de se entender, porque há 400 e poucos anos lá sofrendo, vivendo uma vida como escravo, de repente eles conquistam Jericó, eles conquistam aquela terra e mata todo mundo e fica um monte de coisa lá. Ele fala, mas isso aqui vai jogar fora, gente? Já morreu todo mundo mesmo, vamos pegar e levar para casa. Ele pega algumas coisas e ele esconde debaixo da sua tenda, cava lá um buraco e coloca embaixo da sua tenda. Só que Deus havia dito, olha, vocês não peguem as coisas, porque se fizerem isso, vocês vão trazer maldição para o meio do povo de vocês. E aí Acã faz isso, e porque ele fez isso, aqui o texto vai nos dizer que eles pecaram, e porque eles pecaram, a maldição veio sobre o povo de Deus. Olha só, eles tinham vencido essa batalha em Jericó, e Jericó é um lugar grande. Agora a próxima batalha para chegar até lá, a terra prometida, seria Ai, a próxima cidade. Ai, uma cidade pequenininha, tanto que eles olham e eles até subestimam, eles dizem, não, para ir ali guerrear em Ai, não precisa nem o exército todo, deixa o povo descansando aqui, manda só uns 2, 3 mil homens, que é pequeno, vai ser tranquila a guerra. E aí eles fizeram isso, mandaram 2, 3 mil homens, passaram vergonha, perderam a batalha, foi uma vergonha, uma tragédia. Volta a notícia, olha, fomos derrotados. E aí Josué agora, ele rasga suas vestes, agora ele derrama pó de cinzas na sua cabeça, e ele clama a Deus, ele diz, o que é que está acontecendo? E aí Deus diz, olha, vocês pecaram, e porque vocês pecaram, maldição veio sobre o povo. Por que é que eles pecaram? Porque Acã pegou o que não era dele. Acã roubou, Acã furtou, e porque ele fez isso, eles trouxeram maldição para o meio do povo de Deus. A história de Acã é triste, porque quando isso acontece, Deus diz, olha, agora vocês vão precisar eliminar a maldição do meio do povo, para que vocês possam prosseguir, para que vocês possam chegar até a terra prometida. Então eles apedrejam Acã e toda a sua família, matam eles, e não precisava ter sido assim. Agora, por que é que Acã fez isso? Eu penso que Acã, ele deve ter chegado ali, deve ter olhado e ter pensado, puxa, eu vou garantir o meu futuro, vai que esse negócio de terra prometida, vai que esse negócio de Canaã, terra que mana leite e mel, não funcione, eu já vou pegar umas coisinhas aqui, vou esconder debaixo da terra, porque se não der certo esse negócio de chegar lá, eu já vou garantir o meu futuro, o futuro dos meus filhos. O que é que ele estava dizendo com as suas atitudes? Ele estava dizendo o seguinte, eu não confio nas promessas de Deus para nós. Agora, eles já tinham vivido tantos milagres, eles passaram no meio de um mar, eles viram a mão de Deus de forma poderosa, havia tirado eles lá do Egito, livrou das mãos de Faraó, eles viveram milagres. Como é que ele não poderia acreditar que mais uma vez Deus os conduziria à terra prometida? Mas ele deixou de confiar, ele deixou de acreditar, ele olhou para aquelas coisas, ele pensou, puxa, se Deus não fizer, então eu vou garantir a minha parte, eu vou fazer. Ele foi lá e pegou o que não era para ele ter pego, e por causa disso ele atraiu maldição para a sua vida, morte para a sua casa. E sempre é assim, o pecado na verdade faz isso, né? E não furtarás, na verdade é um pecado, é algo que eu e você não devemos fazer. Enganar é um pecado, eu e você não devemos fazer, e quando fazemos, na verdade, nós atraímos maldição para as nossas vidas, né? E não precisava ser assim, porque, olha só, dias depois, pouquinho tempo depois disso ter acontecido, eles vão lá e experimentam, eles vão lá e entram na terra prometida, que manava leite e mel. Mas Acã, ele não soube esperar, ele não soube confiar, ele não conseguiu confiar. Ele pensou, eu vou fazer do meu jeitinho, eu vou cortar um caminho aqui, ninguém está vendo mesmo, eu vou pegar, ninguém vai perceber, eu vou esconder lá debaixo da terra na minha tenda, ninguém está vendo. Mas deixa eu dizer uma coisa,
Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus estava vendo, porque Ele sempre vê e Ele sabe de todas as coisas. Isso é algo que a vida inteira sempre ficou na minha cabeça, foi algo que sempre meu pai falou para mim: filho, tudo que você fizer, nunca se esqueça disso, você faz diante de Deus, seja íntegro, verdadeiro diante de Deus, mesmo que as pessoas duvidem de você, faça diante de Deus, Deus vê e conhece, sabe de todas as coisas, faça diante de Deus, porque Deus se encarrega de te abençoar, de te favorecer. Agora Acã, ele pensou por algum momento: olha, ninguém está vendo, eu vou pegar alguma coisa, eu vou esconder debaixo da terra, e quando eu precisar, vai estar lá, vai que esse negócio não dá certo, aí eu estou garantido. Ele não confiou nas promessas de Deus, ele não confiou na bondade de Deus, ele não confiou nos planos de Deus. E quando isso acontece, a gente faz besteira na vida. Quando a gente não confia nas promessas de Deus, a gente toma decisões que não deveríamos tomar nas nossas vidas, a gente faz escolhas que não deveríamos fazer nas nossas vidas. Muitas vezes somos precipitados, porque não sabemos mas está demorando demais em Deus. E foi o que Acã fez, na verdade. Ele talvez pensou: puxa, será? Não sei se vai acontecer, se não vai também, está demorando demais, eu vou fazer do meu jeito aqui. E por essa atitude aqui, destruição, morte entrou na sua casa. E muitas vezes é o que nós fazemos nas nossas vidas. Muitas vezes a gente faz exatamente isso, a gente dá o nosso jeitinho, porque a gente não quer esperar Deus fazer. Deus está demorando demais, Gui, Deus parece que se esqueceu de mim. Então fica tranquilo, Deus, eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer, eu me encarrego de dar o meu jeito aqui, eu corto uns caminhos, eu pego alguma coisa que não é meu, eu puxo o tapete de alguém lá, eu dou uma enganadinha lá no meu trabalho para eu conseguir uma promoção. Querido e querida, você não precisa disso. O que Deus estava dizendo com o não furtar é: vocês não precisam disso. Nós que servimos a Deus não precisamos disso. Você não precisa pegar nada de ninguém, porque Deus tem o melhor preparado para você. Você não precisa enganar ninguém, porque aquilo que é teu, ninguém tira, ninguém rouba. Você precisa ter essa certeza no seu coração. Quando nós temos essa certeza, a gente descansa o nosso coração. Por quê? Meu querido, você pode ter, você pode conquistar, você pode ter o que você quiser. Eu não estou preocupado com o que você tem. Eu sei de uma coisa, que o que Deus tem para a minha vida, eu vou receber se eu obedecer a Deus, se eu andar em integridade, se eu andar na verdade, se eu obedecer os princípios da palavra de Deus. Não tem nada que pode impedir. Eu sou a única pessoa que consegue impedir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Quando eu entendo isso, é libertador. Por último aqui, tem mais uma coisa também, que na verdade eu vejo que esse problema acontece muitas vezes porque não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos, somos ingratos, não somos gratos a Deus por aquilo que Ele já fez, que Ele já nos deu. A gente quer mais, a gente quer do outro, a gente quer melhor, a gente quer maior, não estamos satisfeitos. E geralmente, quando essa é a posição dos nossos corações, pessoas muitas vezes passam por cima de princípios, passam por cima da palavra, fazem coisas erradas, simplesmente pelo fato de não estarem satisfeitos com aquilo que Deus já fez na vida delas. Na verdade, nós não somos merecedores de nada. A gente precisa entender que Deus já fez muito por nós. Se Ele não fizesse mais nada, Ele já fez tudo. Ele nos deu o seu melhor, o seu único filho, e hoje eu e você temos a salvação. Um dia vamos morar com o Senhor. Ele não precisava fazer mais nada, mas Ele é tão bom que Ele faz. Se você olhar a Bíblia, tem princípios. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Deus quer abençoar as nossas vidas. Você vai ver que a Bíblia é carregada de princípios, né, de ser diligente no trabalho, de trabalhar, de fazer direito. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Deus está dizendo: se você fizer a tua parte, fica tranquilo que a minha eu me encarrego de fazer. A gente encontra isso na palavra. Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então olha só, esteja feliz, esteja contente com o que você tem, porque Ele já falou: de maneira alguma
eu vou te deixar, nunca eu vou te abandonar. Muitas vezes a gente fica inquieto, mas e se eu tiver, e se eu fizer, e se eu chegar? Calma, calma, calma. Acã, descansa o coração. Mas e se a terra prometida? Acã, calma. Se Acã tivesse esperado alguns dias, ele teria pisado na terra prometida, mas não soube esperar. Ele não estava contente. Ele antes um escravo, antes vivendo uma vida como escravo, agora já está bem. Agora conquistaram Jericó, agora estão indo para a terra prometida, mas ainda assim não estava satisfeito. E porque não ficou satisfeito, agora morreu e perdeu o melhor de Deus para a sua vida. Não perca o melhor de Deus. Esteja satisfeito e satisfeita com aquilo que Deus já fez na tua vida, com aquilo que Deus já te deu. E entenda, confie, descanse o seu coração em Deus e saiba que Ele tem o melhor preparado para mim e para você. Talvez você está vivendo num momento que você diz: puxa, mas eu ainda tenho falta de algumas coisas. Tudo bem, mas entenda que no tempo certo Deus vai fazer na tua vida. No tempo certo Ele vai trazer a provisão, no tempo certo Ele vai te levantar. Eu e você precisamos confiar em Deus, eu e você precisamos colocar os nossos olhos nele. Então, na verdade, quando a gente fala desse mandamento de não furtarás, o não furtarás, ele é carregado de princípios por trás do não furtarás. Às vezes a gente pensa: não furtarás é só não pegar alguma coisa de alguém. Por trás do não furtarás, a gente podia falar de princípios como fidelidade, honra, verdade, honestidade, justiça, sermos justos. A gente podia falar sobre tudo isso aqui dentro de não furtarás. Então, quando Deus está falando não pega o que não é teu, Ele está falando: seja honesto, seja justo, seja verdadeiro, não engane ninguém. Então olha só como às vezes a gente pensa: não, o mandamento não é para mim. Opa, se é para nós sim. Então quer dizer então que agora você pode, já que o mandamento, a lei não é para você, a gente pode sair roubando, a gente pode mentir, a gente pode enganar todo mundo. Não, os mandamentos carregam os princípios, o caráter, o coração de Deus. Então olha só, eu e você não devemos pegar aquilo que não é nosso. Eu e você não devemos enganar ninguém, por nada nessa vida. Não precisamos achar que a gente precisa fazer com a nossa força. Por quê? Porque nós contamos com o favor e com a bênção de Deus, e acabou. O mundo faz isso por quê? Porque eles precisam fazer na força deles, eles precisam dar o jeitinho deles, eles precisam cortar o caminho mesmo, porque é na força, é no suor humano. Eu e você não, queridos, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente é diligente, mas a gente conta com uma coisa que eles não contam: a gente conta com o favor, a gente conta com a bênção, a gente conta com o favor que abre portas, que escancara portas, e quanto uma porta ela é aberta, homem nenhum fecha. É isso que Deus estava dizendo para aquele povo: não furte, não pegue, não engane. Sabe por quê? Vocês podem contar comigo. Eu sou o Deus do ouro e da prata, eu controlo todas as coisas, e se eu estou com vocês, vocês não precisam de mais nada.